Olá, boa noite a todos. Mais uma live de quarta-feira com saúde essencial. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a todos que estão aqui comigo nessa noite. Obrigado pela companhia. Mais uma live, vamos lá. A primeira eu acho que foi interessante, agora vamos ir melhorando aos pouquinhos, né? Então, eu já aproveito para pedir para vocês para deixarem o seu like e se inscreverem no canal, tá? Então, gente, eu preparei um assunto que eu considero bem relevante, né, para os nossos dias atuais, que tem a ver muito com a nossa realidade subjetiva, né? A gente não tem o costume de fazer autoobservação, a gente está muito voltada para o mundo externo, para o mundo exterior. E aí vou convidar vocês para, junto comigo, fazer essa observação, fazer essa análise, essa avaliação. E tomara que eu possa contribuir com vocês para a gente pensar mais a respeito do que acontece, né, do que rola aqui dentro da gente. Tá bom? Há muito tempo atrás, eu escutei uma frase chamada: o mapa não é o território. Vou repetir. O mapa não é o território. No início, né, eu fiquei assim, não entendi muito bem o que essa frase queria me dizer. Mas com as pesquisas, com os estudos, eu comecei a perceber que as crenças que nós temos, que nós carregamos, elas acabam sendo um mapa pelo qual a gente desenha o mundo. Será? Então, nessa live eu quero explorar esse assunto, esses mapas internos que moldam a nossa vida. Essas crenças, muitas vezes invisíveis, elas agem como se fossem filtros, né? Decidindo o que a gente percebe ou não da realidade e o que está ao nosso redor, como é que a gente interpreta essa realidade que a gente vive, né? As nossas experiências, na verdade, elas são reflexos diretos das crenças que nós temos. Essa frase, ela é muito utilizada na PNL, que é a Programação Neurolinguística. E ela nos convida a compreender que a nossa percepção da realidade é muito, muito subjetiva e construída internamente. Ela não reflete o mundo objetivo, né? Não reflete o mundo exterior. Ela reflete o que nós somos, as crenças que nós temos e como é que elas foram construídas à medida que a gente foi crescendo, né? Desde bebê, todas essas as influências que nós recebemos, né? Então, na verdade, o que eu acabei, né, e o que a PNL fala é que a gente acaba possuindo um mapa único da realidade. Não existe alguém que vai enxergar a realidade da mesma forma que outra pessoa. Cada um de nós tem uma série de representações dessa realidade e é somente nossa. E esse é o nosso mapa. É a partir desse mapa que nós vamos interpretar a realidade externa, bem como a realidade interna. Tá? Por exemplo, quando a gente vai viajar, tá? E quer ir para uma cidade, a gente começa a fazer uma série de pesquisas de como é que essa cidade funciona, como é que ela é. Só que, se você olhar para o mapa, agora tem o Google Maps, né, que facilita bastante as coisas, mas a gente vai olhar para esse mapa, ele é apenas uma representação da cidade. Ele não é a cidade. A mesma coisa que a gente, sabe? O nosso mapa interno, né, ele vai representar a nós mesmos, não a realidade em que nós vivemos. Por quê? Porque falta muitos detalhes, a experiência de estar lá naquela cidade, a gente não vai ter olhando para o mapa, certo? E a nossa percepção da realidade, do nosso mundo interno, é uma construção moldada, gente, por experiências nossas,
pelas nossas crenças, valores e emoções. O território, ele é a realidade objetiva. E essa realidade objetiva, a gente não tem capacidade ou não tem condições de compreendê-la totalmente. Então, fica parcial. O nosso olhar para a realidade, ele é um olhar bem parcial e é a partir do nosso ponto de vista, a partir dos nossos mapas, certo? Mas, muito bem, o que significa uma realidade subjetiva? Né? Ela é construída mediante um processo bem complexo que contém tanto as influências internas, tudo que a gente recebeu, e também as influências externas. A gente começa a construir esse mapa a partir do quê? Das nossas crenças. O que são crenças? Basicamente, as crenças são as ideias ou convicções que nós tomamos como verdadeiras. Cada um tem as suas crenças. Muitas delas, né, a gente interpreta como se utiliza elas para tomar decisões e para nos comportamos e como nós nos comportamos. Não necessariamente essas crenças são verdades universais, mas sim aquilo que nós acreditamos que é verdadeiro para nós. Essas crenças, elas podem ser positivas, né? Nos impulsionando a buscar nossos objetivos, ou pode ser negativa, nos limitando, impedindo o nosso crescimento. De qualquer forma, essas crenças moldam a percepção da realidade, filtrando informações que recebemos e influenciando nossas reações. Como é que isso acontece? Isso define o que a gente considera que é possível, o que esperamos da vida e como nos relacionamos com os outros. Por exemplo, eu vou utilizar uma crença, né, que eu tenho percebido muito ultimamente, que é a crença sobre o envelhecimento. Vamos imaginar o seguinte: duas pessoas. Tem a Maria e tem o José. Os dois estão na mesma faixa etária, chegando à terceira idade, que é o meu caso. Bom, a Maria, ela tem uma crença positiva. Ela pensa que envelhecer é uma fase nova e traz oportunidades de aprendizado. Com esse pensamento, com essa crença de que é uma fase nova e de oportunidades, ela acaba filtrando as informações de forma positiva. O que ela faz? Ela presta atenção em atividades físicas que ela pode fazer, ela busca informações sobre hábitos saudáveis e ela valoriza os momentos de prazer e de lazer. Automaticamente, as reações dela, quando ela busca essas atividades que lhe dão prazer, ela vai ter uma reação de otimismo e disposição, porque ela se sente motivada a manter uma rotina ativa, se alimentar bem e se cuidar. O que ela espera com isso? Que ela vai viver muitos anos com qualidade de vida e aproveitando cada momento, porque ela merece. Em compensação, o José tem uma crença limitante. O que ele acredita? Que envelhecer é sinônimo de doença e de limitação. Com essa ideia, com essas crenças, ele acaba, como a Maria, diferente da Maria, mas ele também filtra as informações de forma negativa. Em vez de se concentrar em buscar uma vida mais saudável, exercícios, conviver com pessoas interessantes, ele acaba se concentrando no caso de pessoas idosas que enfrentam problema de saúde, evita atividades físicas porque tem medo de se machucar, e ele se sente constantemente cansado e desanimado. Vejam, as reações dele são pessimistas e de isolamento.
ele acaba se tornando e se sentindo impotente diante do tempo. E acredita que nada que ele possa fazer possa melhorar essa situação. O que ele espera? Ele espera que a sua vida se deteriore rapidamente e que ele se torne um fardo para a família. Eu tenho percebido isso, né, dentro da minha própria família. Eu convivi muitos anos com tios, avós, que eram mulheres e homens que tinham uma vida muito ativa, mas que chegaram a uma determinada idade, acabaram de ficar doentes, tendo que ser cuidado pela família, ou tendo que ficar em casas de saúde, ou tendo que ficar em hospitais. E acabaram terminando justamente a sua vida de uma forma bem complicada, bem complicada. O que eu percebi avaliando tudo isso é que essa é uma grande programação ou uma grande crença que existe, que a pessoa vai ficando velha, vai ter que depender dos outros e vai morrer de uma forma não muito agradável. Aí entra a questão, né? Como as crenças diferentes moldam as percepções. Enquanto, no exemplo que eu dei, a Maria procurou uma outra perspectiva de ter um final de vida ou uma terceira idade produtiva, vivendo melhor, fazendo o que tem que fazer para que ela melhore as suas condições, o José não. O José acabou deixando essa programação cuidar, né? E não teve controle sobre a situação. Então, esse é um exemplo de como as crenças podem criar realidades bem diferentes a partir do mesmo ponto de vista, que seria o que eu coloquei antes, a questão da idade, né? A pessoa se aposenta ou toma um rumo de ter uma vida saudável, de procurar alguma coisa legal, ou ela acaba ficando dentro daquela programação que, infelizmente, ainda existe muito aqui no Ocidente. Mas uma coisa interessante é a gente começar do começo, repetindo, né? Como é que essas crenças são construídas? Bem, esse processo é um processo bem complexo e muito contínuo. Ele começa na infância, lá na tenra infância, e se estende por toda a vida, gente. Isso aí a gente vai aprendendo, né? O que as nossas experiências, especialmente na infância, elas têm um impacto profundo na formação das nossas crenças. Traumas, sucessos, fracassos moldam as nossas convicções sobre nós mesmos e sobre o mundo. Influências da família e da sociedade. Pais, familiares, amigos, instituições, escola, a cultura e a mídia nos transmitem valores, crenças e expectativas que a gente internaliza como se fossem nossas. E a gente recebe dos outros, principalmente na infância, aquele feedback, né? Tu tá fazendo o que tem que ser feito, tu recebe um feedback positivo. Não, vai lá, continua, né? Mas se tu não tá dentro daquilo que é a cultura ou a família ou a egrégora que a gente pertence, ela desacredita daquilo, automaticamente a gente vai sofrer as consequências disso. Por quê? Crianças são seres extremamente abertos à recepção de informações, de exemplos, tá? E a gente, enquanto criança, a gente é como se fosse uma esponja. A gente vai absorvendo tudo ao nosso redor. Tudo é informação que vai entrando e que nós não temos, enquanto crianças, do início, né, quando é bebê, até mais ou menos 7, 8 anos, tudo que a gente recebe, a gente não tem como rebater aquela informação, porque a gente está criando o nosso conteúdo interno, está criando o nosso mapa interno.
Então, as palavras têm muito poder nessa idade. Muito, muito, muito. E elas podem nos ajudar a ter uma boa imagem a nosso respeito e que a gente possa também acreditar na gente mesma. Tá? Então, pais, professores, amigos têm um peso enorme nesse momento. Elogios, incentivos vão nos fazer sentir capazes e confiantes. Ao contrário de crítica constantes, rótulos negativos, podem fazer com que a gente duvide muito da gente. O bullying, enfim, tem uma série de situações externas que vão marcando e transformando o nosso mapa mental. Né? O nosso mapa que futuramente vai ser a ele que nós vamos nos recorrer para fazer uma avaliação da vida, do contexto, das pessoas e dos relacionamentos. Se a gente ouve repetidamente que a gente é inteligente, criativo, talentoso, a gente incorpora essa boa autoimagem. Agora, no fato da gente ser sempre criticado negativamente, a gente acaba tendo uma autoimagem negativa e insegura. Isso vai se refletir lá na frente, eu chego lá. Bem, esse feedback que a gente recebe na infância molda as nossas crenças. Vou repetir. Esse feedback que a gente recebe na infância molda nossas crenças sobre o que nós somos capazes de fazer. Elogios nos fazem reforços. Se somos desencorajados ou ridicularizados, também somos influenciados. E agora, como isso afeta a nossa vida adulta? Primeiro, acaba construindo padrões de comportamento. As crenças e a autoimagem que a gente desenvolveu na infância persiste na vida adulta, influenciando o nosso relacionamento com a gente mesmo, nossos relacionamentos com as pessoas, nossas escolhas profissionais, nossa capacidade de lidar com desafios, nossas capacidades de criar bons relacionamentos amorosos. Enfim, gente, é importante que a gente tome consciência dessas opiniões e julgamentos que nós recebemos na infância e que nos afetou e continua afetando, né? Para a gente poder começar a reavaliar as crenças e construir ou reconstruir a nossa autoimagem, caso ela não seja uma autoimagem positiva. Isso é muito interessante, porque assim, ó, as palavras que a gente ouve na infância têm um impacto profundo. E se a gente entende essa influência, a gente pode parar para trabalhar e superar essas crenças limitantes e construir uma vida melhor, um bem-estar para a gente, naquelas áreas da vida que a gente tem as nossas travas, porque todos nós temos as nossas travas. Por exemplo, eu nunca fiz live. Estou começando a fazer, essa já é a segunda live que eu faço sozinha. Eu estou superando algumas coisas também que eu achei que eu não ia ter que fazer. Então, é um exemplo. Ou, por exemplo, tu falar com um grupo de pessoas que tu não conhece. Isso, se tu tem uma certa timidez, se aquilo te puxa e te segura, procura ir aos pouquinhos, um passo depois do outro. Começa a procurar, a perceber o que em você, o que em ti está te travando para conquistar aquele objetivo que tanto tu quer, sabe? E uma coisa que eu gostaria de deixar bem fixado, né, é que quanto mais a gente repete um pensamento ou um comportamento, mais forte ele se torna e a crença associada a ele também. Então, voltando e reforçando
que o positivo ou o negativo, eles também contribuem para fortalecer ou enfraquecer determinadas crenças. Por exemplo, emoções fortes vividas em situações específicas, elas geram crenças duradouras. Uma situação que gerou medo, por exemplo, pode gerar uma crença de que tal situação deve ser evitada a qualquer custo. Uma situação traumática, por exemplo, passar por uma situação de roubo. Claro que a gente vai ficar receosa, né, nos primeiros momentos, de que isso possa voltar a acontecer. Então, a gente vai ficar na expectativa e com medo. Mas, com o tempo, essa experiência, se ela for trabalhada, pensada, olhada, ela acaba se desvaindo. Ao contrário, não. Se ela não for trabalhada e se ela estiver também assentada em situações que você já passou por isso, aí a situação começa a ficar mais complicada e a solução ela fica um pouco mais distante. Então, os filtros, eles selecionam as informações que a gente presta atenção. Então, vamos pensar nisso, né? O que você está prestando atenção na sua vida hoje? Se você parar um pouquinho para pensar e olhar o que é que eu quero realizar e não estou conseguindo. Pois é. Vamos dar uma olhada nisso. Existem, o que eu falei acima, chamados filtros da realidade. Pois muito bem. O que são esses filtros? Como eu disse acima, cada um olha para o mundo e cada um vê coisas diferentes no mundo. Todos nós temos filtros que moldam a forma como a gente percebe as coisas. Imagine aqui comigo, como se o mundo fosse um grande palco. Esse palco está cheio de atividades, muitas coisas acontecendo nesse palco. Como é que a gente vai dar conta de perceber tudo que está acontecendo ali? Nós não vamos conseguir, né, entender tudo o que está acontecendo. O que os nossos filtros fazem? É como se eles acendessem refletores direcionando para o palco, que vão iluminar algumas coisas e vão deixar outras na sombra. Esses filtros decidem o que a gente chama, o que chama a nossa atenção e como interpretamos o que vemos. O mundo é cheio de informações, sons, imagens, cheiros. E não seria possível que a gente prestasse atenção em tudo ao mesmo tempo. Tem que haver uma seleção. O nosso cérebro, ele percebe muitas coisas na realidade. Só que o nosso, ele não tem capacidade de colocar atenção em tudo que é visto, sentido, tocado, e não prestamos atenção em tudo ao mesmo tempo. Aí é que os filtros eles selecionam o que é mais importante. E o que é mais importante? É aquilo que está baseado nas nossas experiências, crenças e valores. Esses filtros servem para isso, para fazer, né, essa filtragem e direcionar a nossa atenção para aquilo que faz sentido para nós. Eles vão utilizar para isso as nossas memórias, as nossas emoções, as expectativas e criar, a partir disso, a partir daquele holoforte, vai criar uma versão daquela realidade. Se você estiver com alguém olhando uma peça de teatro, olhando para esse palco, essa pessoa que está com você, ela vai observar coisas diferentes. Ela não vai enxergar aquilo que você está enxergando. Se saírem do teatro e começarem a comentar sobre a peça que vocês viram,
as duas pessoas estavam lado a lado, olhando para o mesmo lugar, mas cada uma vai sentir, vai perceber, vai se emocionar com coisas diferentes, né? E o que são esses filtros que determinam o que nós vamos enxergar e o que nós não vamos enxergar e que vai ficar na nossa sombra? Primeiro, existem os filtros sensoriais. Visão, audição, né? Todos os 5 sentidos. Esses nossos sentidos, eles são limitados. Por exemplo, nós podemos enxergar apenas uma faixa do espectro da luz. A mesma coisa a audição. Nós também só escutamos, os humanos só escutam certo limite de som, diferente dos animais, por exemplo. Né? Tem os filtros emocionais que influenciam como nós percebemos o mundo. Se a gente está feliz, tudo parece muito mais positivo. Agora, se a gente está triste, a situação fica mais sombria, a gente perde a alegria, a gente, né, começa a olhar para as coisas do mundo e fica triste. A cultura também nos traz crenças, valores, tradições. Por exemplo, eu nasci no Rio Grande do Sul, sou gaúcha, a minha cultura tem a ver com toda a história que tem aqui no Rio Grande do Sul. Diferente de vocês, que estão em vários pontos do país e até fora daqui. Então, a cultura também. Agora, eu não posso sair aqui do Rio Grande do Sul e ir para um outro estado ou ir para um outro país e levar apenas essa cultura gaúcha e ela ser um filtro para eu interpretar a realidade num outro lugar, num outro país. Então, quando a gente vai para um outro lugar, a gente tem que ficar aberto para que a gente consiga entender toda a formação cultural daquele novo povo, daquela nova cultura e, se possível, aprender com eles, porque tem muitas coisas positivas que a gente pode aprender, né? E uma coisa muito, muito importante é as crenças que nós temos sobre nós mesmos. Pois é. De todas essas que eu comentei agora, essas crenças pessoais sobre quem somos, como somos e o que a gente faz, determina como a gente espera ver e como interpretamos o que ver. Crenças limitantes, por exemplo, distorcem muito, muito a nossa realidade. E é um impeditivo, muitas vezes, da gente se relacionar com o mundo, com os parentes, com os amigos, com os colegas de trabalho, enfim, com os grupos que a gente pertence. Então, é preciso entender que todos esses termos, que todos temos, na verdade, filtros diferentes, que nos ajudam a nos comunicar melhor. Se a gente entender que os nossos filtros são nossos, são realidades subjetivas que nós temos, a gente vai aceitar o outro porque ele também tem as suas realidades subjetivas. E aí, acredito que isso possa realmente evitar muito mais mal-entendidos, né? E promover uma relação de empatia. Né? E quando a gente toma consciência dos nossos filtros, podemos identificar de que forma eles nos limitam. Ter consciência de que esses filtros existem é importante porque existem realidades diferentes que nos ajudam a encontrar soluções criativas para os problemas. Então, ampliando esses filtros, a gente pode, ao reconhecer outras realidades subjetivas, diminuir a questão, né, dos conflitos e conseguir uma melhor solução
desses conflitos com outras pessoas, situações, trabalho, né? Esses filtros são, da realidade, as lentes que moldam a nossa visão do futuro. E entender eles nos permite ter uma visão mais clara de nós mesmos e dos outros. Eu vou dar um outro exemplo para vocês. Imagina duas pessoas, uma menina e um menino, a Ana e o Bruno. A Ana, ela é uma pessoa bem positiva. Os dois, tanto a Ana quanto o Bruno, eles têm no mesmo dia um compromisso ao ar livre. A Ana tem um filtro da realidade que inclina ela a buscar o lado melhor da vida e das situações. Bom, estava chovendo. Aí a Ana pensou: que bom que está chovendo. Assim vai refrescar, assim as plantas vão ser molhadas. E eu vou poder, então, aproveitar, em vez de ter que sair, para ler um livro, né? Que há horas eu estou querendo fazer isso. Então, o que a Ana fez? Ela selecionou os aspectos positivos da chuva e os benefícios que ela daria para a natureza e encontrou uma alternativa agradável para os seus planos. Por outro lado, o Bruno tem um filtro de realidade nos aspectos negativos. Aí ele pensa assim: que droga! A chuva estragou os meus planos. Agora eu vou ter que ficar em casa sem fazer nada. Então, esses filtros mais negativos do Bruno com relação à chuva fez com que ele cancelasse os planos, se sentisse frustrado e entediado. Nesse exemplo, o mesmo que eu dei lá no início, né, da questão do envelhecimento, os dois tinham informações diferentes do mesmo evento, que era a chuva. Mas as interpretações de cada um foi influenciada pelos seus filtros emocionais e pelas suas crenças. Então, diferentes interpretações levam a diferentes emoções e comportamentos. Desculpa. Esses exemplos, eles demonstram que como os filtros da realidade moldam nossa percepção. Eu vou insistir nisso, gente. E como pessoas diferentes podem ter experiências subjetivas muito distintas diante de uma situação que é objetiva, no caso, a chuva. Então, a gente começa a parar para pensar no nosso dia a dia. Como a gente tem uma série de pensamentos durante o nosso dia. Eu brinco que eu tenho uma vizinha barulhenta dentro da minha cabeça. E ela pula de uma coisa para outra, assim, indistintamente. E quando eu percebo isso, eu paro, dou uma organizada, dou uma respirada e paro. E tem dias que esses pensamentos, essas coisas, vamos dizer assim, que ficam na minha cabeça, elas têm um viés bem positivo, assim, sabe? Ah, tudo bem, hoje está muito quente, eu não sou muito fã do calor, né? Hoje está muito quente, então tá, então eu vou evitar de sair, porque o calor me incomoda, vou resolver algumas coisas aqui em casa, porque eu estou precisando resolver isso. Tá tudo bem. Agora, tem outros dias que eu digo, nossa, eu vou dar uma de Bruno, né? Tá quente lá fora, vou ter que ficar aqui. Mas tudo bem. O fato é que nós temos tanto essas coisas positivas quanto essas coisas que não são tão legais. O que eu vejo é de fazer assim, de propor um exercício para vocês começarem a perceber, né, como é que
esses filtros, essas crenças, essas experiências subjetivas influenciam no humor de vocês, influenciam em como vocês agem, como é que vocês tomam decisões para construir a vida que vocês querem. Tá? Fora essas crenças e esses filtros, tem uma coisa que é importante também salientar, que é o nosso processo cognitivo. Ou seja, a nossa capacidade de processar informações e transformá-las em conhecimento. E isso acontece com base na nossa percepção, na nossa atenção, na nossa imaginação. É um conjunto de funções mentais que nos ajudam. Imagina um computador. O processo cognitivo é como se fosse o programa, o software, o Windows do computador que faz tudo funcionar. E essa capacidade de aprendizado, de capacidade de processar informação, ela engloba várias habilidades. Primeiro, a percepção, né? Como é que a gente capta a informação do mundo? Através dos 5 sentidos. E aí, gente, não é só ver e ouvir, mas também como interpretar o que estamos vendo ou ouvindo. Outra necessidade interessante é a nossa capacidade de atenção, de focar algo específico, ignorando as distrações. Sem atenção, é impossível aprender ou realizar qualquer tarefa. Mas aqui é um ponto interessante e importante. A questão da atenção é importante porque a gente tem que perceber que muitas vezes a gente está ou no passado ou no futuro e não estamos no aqui e agora. Então, aprender, né? Fazer um raciocínio para tomar uma decisão, o momento do agora é o momento correto, é o presente. Como diz a palavra, é um presente. Então, quando a gente está raciocinando, pensando em tomar uma atitude, a melhor coisa que a gente tem é ficar no aqui e agora. Por quê? Porque senão a gente vai receber muitas informações, muitas crenças limitantes vão estar atuando nesse momento e muitas vezes elas fazem que, sem a gente perceba, a gente acaba não fazendo aquilo que a gente tinha se proposto. Muitas coisas do passado vêm à tona e essas coisas do passado, elas podem causar muita estagnação. E a mesma coisa acontece com relação à questão do futuro. Futuro é amanhã, né? É depois da manhã. E se a gente fica preso nisso, a gente fica com ansiedade. Outra coisa é essa situação de passado e futuro, né, é uma capacidade, isso prejudica o nosso pensamento. E a nossa capacidade de resolver problemas, tomar decisões e, principalmente, criar alternativas. Sintetizando esse processo de cognição, a gente pode dizer o seguinte: recebemos informações através dos nossos sentidos, processamos essas informações no nosso cérebro, ele analisa e interpreta as informações, e com base nisso, nós tomamos decisões e agimos. Então, esse, resumidamente, é o processo de cognição e de tomada de decisão. O que isso nos ajuda? Quando a gente começa a perceber como esse processo funciona, a gente tem muito mais capacidade de aprendizado e de adaptação a novas experiências. Saímos daquelas influências das crenças, da cultura, da família e de muitos outros. Tá? Um último ponto que eu quero falar com vocês é a questão dos fatores emocionais. Estão diretamente ligados
ao modo como nós vemos o mundo, né? Muitas vezes, tudo parece muito cinza ou mais colorido. E isso tem a ver com as nossas emoções. Elas têm um papel fundamental nisso. É como se fossem lentes coloridas que a gente coloca nos olhos. Quando a gente está feliz, o mundo parece vibrante, cheio de possibilidade. Agora, quando a gente está triste, tudo parece mais sombrio e desanimador. Se você está com medo, você vai notar mais os perigos ao seu redor. Se está apaixonado, vai focar nos detalhes que confirmam os seus pensamentos positivos. Então, as emoções moldam como interpretamos as situações. Um mesmo evento, ele pode ser visto de formas completamente diferentes, dependendo do nosso estado emocional. Uma pessoa que está alegre em um dia de chuva pode ver como um dia pode ficar bom para ficar em casa, tomar um chocolate quente. Já uma pessoa com raiva, ela vai ver o mesmo dia um dia ruim, pois atrapalhou os seus planos. E o impacto das emoções é importante e intensifica as nossas memórias. Ele é carregado de emoção e influenciam as nossas percepções do futuro. Tomar decisões, nossas emoções afetam nossas escolhas, relacionamentos. Em resumo, as emoções não são apenas sentimentos passageiros. Eles moldam ativamente a nossa percepção da realidade. Pois é. O ideal é a gente poder ter mais controle sobre as nossas reações e tomar decisões mais conscientes quando a gente está calmo, respirando e de uma forma tranquila. Por último, gente, eu quero falar das influências socioculturais. Como eu falei antes, nasci no Rio Grande do Sul, eu tenho a influência da cultura gaúcha a minha vida toda, né? E elas também influenciam nossa percepção da realidade. Nossas interações com as pessoas, nossas crenças, valores, tudo influencia na nossa autoimagem e na nossa realidade, a nossa realidade subjetiva. Ela é um processo dinâmico de percepção sensorial, processos cognitivos, fatores emocionais e influências socioculturais. Então, assim, chegando no final, eu acho que seria legal a gente pensar que essa realidade é única para cada indivíduo, o que explica a diversidade das perspectivas e experiências humanas. Eu acho que seria muito, muito chato todo mundo enxergar igual, sabe? O colorido não seria o mesmo. E certamente a magia da vida não aconteceria. Então, eu convido vocês para vocês mergulharem nessa complexidade né, do ser humano e entender o seu próprio mundo subjetivo, a partir de onde vocês criam, né? Quais são os filtros que cria a realidade de vocês, né? O mapa que eu me referi lá no início da live não é uma fotografia exata da realidade, mas é sim uma interpretação interna, única e pessoal, moldada por uma série de valores e de fatores. Nossas experiências desde criança, as nossas crenças, que são convicções profundas que moldam nossas experiências, os valores, que são os princípios que orientam as nossas escolhas, as nossas emoções e os filtros sensoriais. Então,
Com tudo isso, a gente pode aprender, né, a resolver mais conflitos, né, reconhecer a multiplicidade de percepções e encontrar soluções mais criativas e colaborativas para os conflitos, tanto na nossa vida quanto no nosso trabalho, nos relacionamentos sociais, enfim, em tudo que é local, momento, situação em que a gente participe. E é a nossa tomada de consciência, né? De que o nosso próprio mapa, a gente pode identificar crenças limitantes, padrões de pensamento que nos impedem alcançar nossos objetivos. Na prática, vai nos permitir ter mais flexibilidade e abertura, reconhecendo os nossos mapas limitados e tornar eles mais flexíveis, tornando uma comunicação mais eficaz, que a gente possa compreender melhor o outro, porque ele tem o seu próprio mapa. Para resumir, a realidade subjetiva é um conceito que nos convida a reconhecer a singularidade da experiência humana. Cada um é singular. E a importância da gente considerar as diversas perspectivas que moldam o mundo que vivemos. Para terminar, um exemplo. Imaginem duas pessoas observando um pôr do sol. Uma pessoa pode se sentir inspirada pela beleza das cores, enquanto que a outra pode se sentir triste pela chegada do anoitecer. Cada uma tem seu mapa mental do pôr do sol, baseado em suas experiências e emoções. Lembrete, o mapa não é o território, mas é a percepção da realidade subjetiva e limitada que todos devemos estar abertos a diferentes expectativas. Então, gente, por hoje é isso que eu queria passar para vocês. Espero que eu contribua. Eu acho que dá para rebobinar a fita, né? Como o professor Ari fala. Tem muitas coisas que eu acho que seria possível a gente rever. Tem muitas coisas que podem ser aprofundadas. Tem muito material para a gente pesquisar. Então, sinta-se à vontade. Tá bom? Eu não sei se tem alguma pergunta. Oi, Estela, muito obrigada pelo stick. Pergunta da Márcia. Alterando as crenças por outras, quais? Poderíamos reverter quadros crônicos ou somente prevenir que outros quadros se manifestem no físico? Márcia, assim, ó, alterar crenças por outras. Bom, aí isso aí é muito amplo o que tu tá te referindo, tá? Tu vai ter que perguntar. Eu sugiro que tu faça o seguinte: tu tá percebendo que tu tá com uma determinada situação. Né? O teu filtro para aquela situação tá lá no teu interior, tá lá no teu mundo subjetivo. A primeira coisa que eu sugiro é que tu comece a fazer uma autoobservação e olha para aquela situação e vê o que tu sente com relação àquilo. Que pensamentos sobem do teu inconsciente com relação àquela situação. Se for uma questão, como tu colocou, de casos crônicos, eu vou deduzir que talvez seja uma questão de saúde. Tá? Tem muita coisa com relação à saúde que a gente, como eu comentei na live, né? A gente tem muitas crenças. Existia um tempão atrás, ainda existe um pouco, tipo assim, a minha família tem problema genético de câncer tal, doença tal, X, não, né? Ah, não, tu vai ter isso aí no futuro. Isso é uma crença. Aliás, das piores que eu conheço.
porque está determinado. Isso não tem nada determinado. No meu ponto de vista, não tem nada determinado. O que tem é o que eu coloquei na live, são essas crenças que nos foram colocadas e que, à medida que a gente vai crescendo, né, sai da infância para a adolescência e depois, a gente vai começando a questionar uma série de crenças. Essas crenças, muitas, elas podem ser descartadas porque elas me fazem mal. Então, eu não tenho interesse de que elas permaneçam dentro do meu inconsciente, rodando como se fosse um programa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou te dar uma sugestão. Como é que eu começo a perceber essas crenças que me levam a tomar atitudes e pensamentos, e enfim? Eu pergunto para mim mesma, eu faço isso muito. Eu pergunto para mim mesma, mas por que eu estou passando por isso? O que me leva a pensar dessa forma? O que me leva a ter essa sensação física, por exemplo? Muitas vezes a gente escuta alguém falando, a gente sonha, a gente vê uma live, a gente vê um vídeo, vê um filme, e se tu tá realmente querendo que resolver essa questão crônica, vamos dizer assim, tu vai conseguir a partir da detecção da crença que te levou a ter aquele sintoma. Não gosto de falar doença, aquele sintoma. E muitas vezes são crenças que a gente escutou quando eram lá pequenos, sabe? Isso é muito complicado, gente. Eu vou dar um exemplo pessoal. Há 30 anos atrás, eu tive hepatite C, tá? Naquela época, até hoje também, era um horror. Hepatite C, aquilo matava, né? E aí fui médico, biópsia, enfim, tratamento, e aí me disseram, olha, tu tem que fazer tratamento X, um produto, uma quimioterapia extremamente prejudicial. O que eu fiz? Eu não fiz o tratamento químico. Eu procurei outras alternativas. Mas antes disso, eu tive uma convicção que eu não sei te dizer da onde. Eu disse para mim mesma: eu não nasci com esse vírus e esse vírus não vai me matar. Eu fiz isso, Márcia. Resultado? Eu passei durante 5 anos sendo acompanhada aqui no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Não curou, porque existia, em função do vírus, uma cicatriz no meu fígado, mas não evoluiu. Os meus exames de laboratoriais em relação ao fígado são normais. Então, assim, eu vejo que a tomada de decisão, tipo, eu não quero mais passar por isso, ela é um ponto de partida, sabe? E se a situação já está crônica, eu acho que tem como melhorar, sabe? O que é preciso é que tu comece a buscar alternativas, além da medicina tradicional, se é o caso, para ver. Não estou dizendo para que tu pare de fazer o acompanhamento médico, de maneira nenhuma, não sou médica, não tenho esse conhecimento para te dizer isso, mas estou te dizendo que existem outras alternativas associados a esse tratamento médico alopático, que podem te ajudar, né, a entender, né, o que é que está causando esse sintoma. Porque quando algo se manifesta no corpo físico, ele já vem vindo. Como a gente falou na primeira live lá, né, da primeira quarta-feira, eu e o Ari, né? O que a gente tem assentado? Tudo começa aqui, nessas crenças, pensamentos que a gente tem e que muitas vezes, ou na maioria das vezes, a gente absorveu na nossa cultura, família, sociedade, blá, blá, blá.
tá bom? Se tu quiser mais informação, deixa ali nos comentários depois que terminar a live, ou, enfim, se quiser, manda uma mensagem para mim, e a gente pode conversar melhor, para eu entender melhor a situação, tá bom? Marileia. Como com a magia pode-se curar até doenças ditas incuráveis? O poder mental pode reprogramar o DNA, levando à cura? São duas perguntas. Primeiro, a magia, saúde essencial, ela trabalha com o seguinte pressuposto. Ela vai ativar, ela vai ajudar que se criem situações interessantes para que essa situação comece a ser resolvida. Como eu disse antes, a medicina alopática continua sendo utilizada, mas a magia pode te dar um suporte, tá? Para que tu consiga encontrar um bom médico, encontrar um médico que te dê alguns exames que podem te ajudar que podem ajudar o médico a esclarecer melhor aquilo ali, pode e vai melhorar o teu campo energético de influências, tá? Que naturalmente acontecem quando as pessoas estão num processo de complicado, né? De sintomas mais acelerados, mais fortes. Então, assim, quem tem doença ou sintoma, ela naturalmente ela está com algumas energias não muito legais, algumas consciências negativas, justamente porque ela também está numa frequência baixa. Então, é natural que isso, né, se aproxime da pessoa. E com relação à alteração do DNA, eu acho que o furo é mais embaixo, sabe? Essa questão de alteração de DNA, eu sinceramente, bom, a magia não tem esse objetivo de alteração de DNA, ok? Mas a alteração de DNA, eu acredito que acontece apenas quando a gente tem experiências, que a gente consegue entender as razões pelas quais nós estamos passando aquela experiência e a gente consegue, através da atitude, mudar o rumo da história. A alteração de DNA, me parece que ela é baseada em atitudes mentais, emocionais e na prática. É isso que eu penso. Liz, boa noite, Liz. Falando em crenças, na sua visão, relacionar problemas ou sintomas orgânicos com a depressão ou algo que valha com o emocional também pode ser verídico ou uma crença mesmo. Deixa eu ler de novo. Na sua visão, relacionar problemas ou sintomas orgânicos como a depressão ou algo que valha com o emocional também pode ser verídico ou uma crença? Não, Liz. Qualquer sintoma físico, ele tem o seu lado emocional. Voltando, o ponto de vista da magia, o ponto de vista das terapias holísticas, o ponto de vista da alquimia, sempre nos diz o seguinte, que qualquer sintoma do corpo físico, ele começa no mental. Ele começa no processo mental. Justamente, vou voltar um pouquinho da live. Quando nós somos pequenos, que nós recebemos uma carga de informações, valores, crenças, tudo que a gente recebe da família, tudo, tá? Isso fica incutido. Várias situações externas acontecem. Conforme aquilo que a gente acredita, a crença que a gente tem, a gente vai enfrentar
aquela situação externa, conforme aqueles valores e crenças que nós temos. Se eu tenho uma crença, como eu disse que eu falei, se eu tenho uma crença que, como eu fiz, esse vírus da hepatite não vai me matar, e não matou, eu superei as crenças antigas que eu tinha, porque eu disse que não ia acontecer isso comigo. Então, também tem a ver com crença, com posicionamento. Mudar a crença simplesmente não adianta. O que adianta é mudar a forma como a gente pensa essa crença, olhar com outros olhos como é que as coisas estão acontecendo, como é que eu estou me sentindo emocionalmente, e a partir daí mudar a minha atitude perante aquele sintoma, perante aquela situação. Porque de boas intenções, só intenções não resolvem. Nós temos que vir para a materialidade. A gente tem que vir para o corpo físico para minimizar e até, se possível, acabar com esse sintoma e aprender com essa lição. Aprender com essa lição. Mas, gente, tem que tomar uma atitude. Tem que, né? É mania que eu tenho de fazer isso, né? Mas é preciso chegar no momento de se posicionar, sabe? Se posicionar diante da vida. Olhar para aquilo, para aquelas crenças, valores que se deram certo no passado, agora não estão dando mais. Elas estão provocando situações que não nos interessam. A questão toda é o que tu quer viver? Doente? Ou ter um futuro bom, conforme aquilo que você deseja. Tá bom? Então, assim, se ficou alguma dúvida, deixem nos comentários abaixo da live. Qualquer coisa, eu vou responder todas dentro do possível, eu faço isso. Dúvidas, informações. E se vocês tiverem interesse, lá na plataforma da Escola de Magia tem o meu atendimento, Saúde Essencial. Deem uma olhadinha lá, tá lá o descritivo de como funciona. Se vocês tiverem interesse, só entram em contato com a Escola de Magia. Tá bom? Agradeço a todos, muito obrigada. E daqui a 15 dias estou de volta. Vamos ver qual é o assunto que vai ser o assunto da vez. Tá bom, gente? Muito, muito obrigada. Muito obrigada, professora Ari, ao Caio, que me acompanhou nessa live, e a todos que estiveram aqui conosco. Um grande beijo e até a próxima quarta-feira, daqui a 15 dias.